Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira nós temos um encontro para falarmos sobre uma pesquisa, uma tese, uma dissertação, algo de novo dentro da área das ciências humanas, mas também outras áreas que nós recebemos sugestões de temas e de autores e a gente sempre convida. A política também faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso programa. E todos e todas têm acompanhado a greve das universidades federais e dos institutos federais. É uma situação que cada vez mais preocupa a sociedade, porque uma paralisação de um instituto ou de uma universidade causa transtornos, mas os transtornos maiores ficam sempre para os colegas professores e professoras, que sabem muito bem as dificuldades e a precariedade de se trabalhar a educação nesse país. Em alguns instantes, depois da vinheta, nós iremos conversar sobre o atual quadro e a greve das universidades e dos institutos federais. Não sai daí. Hoje nós estamos recebendo a professora Subênia Medeiros. Subênia é professora da UFERSA, Universidade Federal do Semiárido, aqui, com campus aqui de Mossoró, e é segunda VPR Regional Nordeste 2 do Andes. O Andes, que é a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, é o sindicato que representa toda a categoria docente do Brasil. E Subênia abriu uma brechinha na sua agenda para conversarmos conosco sobre a atual conjuntura, sobre a greve, sobre a pauta dos colegas professores das federais. Subênia, seja bem-vinda, muito obrigado por ter concordado em bater esse papo conosco. Olá, meu querido Lemuel, pessoal que está assistindo esse programa. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. E é uma satisfação estar aqui conversando com você, não sobre esse tema, né? Queria estar falando sobre outros temas, absorvendo tanto conhecimento que você passa para a gente quando a gente está conversando. Mas a conjuntura é essa e a gente está aqui para enfrentar os desafios, né? Subênia, a primeira coisa que eu queria saber de você, na condição de liderança do movimento sindical, como é que você avalia o governo Lula nessa relação com a educação superior do Brasil? Pronto. Lemuel, a gente tem que reconhecer, né, historicamente, que o governo Lula, que o governo do PT, no seu histórico no Executivo Nacional, sempre pautou a educação pública, e aí, em especial, a educação pública superior, com muito zelo, né? Com um governo, como sendo um governo que prioriza a expansão do ensino superior para os nossos jovens, nesse contexto de expansão, sempre dedicando orçamentos e colocando a pauta da educação como primordial na sua luta de gestão pública no Executivo Federal. Então, isso nos dá uma perspectiva de que é o governo que a gente precisa para apresentar as pautas de valorização, recomposição, reconhecimento da importância do ensino superior e da educação pública como um todo para a evolução da sociedade, né? Para o desenvolvimento da sociedade que a gente precisa. Então, é fundamental a gente reconhecer isso. Por mais que nós tenhamos percalços, problemas, divergências, mas ainda é o governo que se mostra mais sensível à pauta da educação pública. Subênia, qual é a principal pauta de reivindicação da categoria? Pronto. Essa greve, Lemuel, ela tem como pauta principal a valorização da educação pública, né? E dentro desse contexto de valorização, a gente apresentou uma pauta com várias reivindicações, e essas tantas várias a gente definiu em 5 eixos,
que quais são eles? Carreira, aposentadoria, revogaço, orçamento e recomposição salarial. Então, a gente do Sindicato Nacional, junto com a FASUBRA e o SINASEF, né, que são as entidades que representam os técnico-administrativos da educação federal, apresenta esses 5 eixos. A gente acha que não tem como falar de valorização da educação pública sem ter um olhar, né, de reconhecimento da importância dos nossos aposentados e aposentadas. A gente coloca como fundamental recompor o orçamento das universidades, precisa trabalhar a carreira dos servidores e servidoras da educação, que a carreira atual não caracteriza o trabalho desenvolvido pelos servidores e servidoras, tem que falar sobre revogaços de várias leis e decretos que fragilizam a educação pública no contexto de qualidade e de expansão, e o que? Revogaço e a recomposição salarial, que é um salário dos servidores que está aí defasado, né, sofrendo com o desgaste de valorização com a inflação desde 2016. Subênia, a gente sabe o quanto difícil é uma negociação com o governo federal. Às vezes são até mais difíceis do que negociação com os governos estaduais, né? Sim. Pelo universo de Isso. universidades e de outros órgãos, porque tem os técnicos, tem os institutos. Então, esse trabalho de negociação é um trabalho muito melindroso que a diretoria do Andes e a FASUBRA e outros órgãos enfrentam. Mas a gente tem acompanhado, e não é a primeira vez que isso ocorre, uma interferência do PROIFES. E a gente sabe, já de outras datas, o modus operandi do PROIFES. Como é que vocês estão vendo essa interferência ou tentativa de interferir? Que tipo de contribuição o PROIFES dá? Ou o PROIFES está aí só para defender o governo e atrapalhar as negociações? Como é que você avalia isso? Não dava para resolver sem o PROIFES? Por que o PROIFES se mete nessas questões do antes? Exatamente. Essa pergunta a gente se faz quase todos os dias, viu, Lemuel? O que o PROIF está fazendo? Inclusive, antes de responder sua pergunta, eu já deixo aqui o contexto de que o Andes era contrário à presença do PROIF na mesa de negociação. E foi uma imposição do próprio governo. Então, essa já é um reflexo da sua pergunta, né? De como que a gente vai ter como construir a resposta. Então, se a gente pensar nos últimos 10, 15 anos, as greves que foram construídas, né, 2012, 2014, 2016, foram greves em que, historicamente, a PROIFES vem e dá o golpe. O golpe que eu falo, por quê? Porque é uma articulação de diálogo, né, da categoria com o governo federal, apresentando a sua pauta, e o governo sinaliza uma proposta que não reflete a reivindicação da base, e o PROIFES vem, né? A PROIFES vem, a federação vem e assina o governo, assina com o governo. Então, a gente sempre tem deixado, né? Não tem como não interpretar que essa federação, né, que agora recebeu carta sindical, ela não tinha carta sindical, e o governo, numa manobra, dentro desse contexto de negociação da greve, deu a carta sindical à PROIFES, para que ela tenha respaldo, né, de representar a nossa negociação, mesmo não representando a categoria. Então, a própria fala do governo, do executivo do nosso país, afirmando que os dirigentes sindicais, eles precisam saber o momento de parar a greve, né, de botar fim na greve, isso reflete o modus operandi que a PROIFES faz, em que a base não é ouvida e que os dirigentes tomam as decisões de quando iniciar e quando parar as negociações de um movimento paredista. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. A PROIFES permaneceu na mesa de negociação, mesmo tendo o Andes como uma entidade sindical de representação de várias universidades, né, da maioria, nós temos 55 universidades em greve hoje da base do Andes, e
A Proifes estava lá e firmou no dia 27, né, de maio que iria assinar com o governo, mesmo representando dentro da sua composição a maioria das suas universidades negando a proposta apresentada pelo governo. A Proifes foi lá e disse que, independente da base concordar ou não, ela iria assinar. Então, isso dá uma autonomia, né, e um poder a uma representação, a uma federação, que o ANS não concorda. O ANS é pela base. O ANS, a dirigência do ANS, ela não decide nem quando começa uma greve, nem quando termina uma greve. Ela negocia com o governo a partir das indicações da sua base. Então, dizer se a Proifes é uma representação do governo, eu claramente digo que sim. Estão lá exatamente para isso, para, de acordo com o governo federal, colocar fim no nosso movimento paredista. O PROIF seria o PT dentro do movimento sindical para barrar qualquer tipo de avanço que venha beneficiar a categoria docente. Eu não gostaria de afirmar nesse contexto, certo? Dos representantes do partido, porque nós temos na base do Andes várias pessoas que compõem o PT e que são sensíveis a que a gente precisa reivindicar junto ao governo federal, são pessoas que são fundamentais na nossa luta, no nosso movimento. Então, eu acho que não é justo a gente evidenciar o comportamento da Proifes como um comportamento de uma liderança partidária dentro do movimento sindical. Eu acho que eu estaria sendo injusta, Alemuel, se eu fizesse isso, entendeu? Com os meus companheiros e companheiras. Mas é evidente que aquela representação que compõe a liderança da Proifes está na mesa de negociação para isso, para fazer valer o que o governo quer, independente da pauta apresentada por vários e vários e vários professores e professoras de 62 instituições de ensino superior que estão em greve hoje. Subênia, a gente tem acompanhado, e uma notícia semana passada, mais ou menos lá para o dia 9, dia 10, repercutiu muito na imprensa. O governo investirá 5,5 bilhões em universidades. Quando eu li essa matéria, eu posso estar equivocado, mas eu interpretei como tendo sido uma tentativa de calar a boca dos grevistas, né? Ou então jogar a opinião pública contra os grevistas. Como se, olha aí, eu estou abrindo, criando um mecanismo de investimento nas federais, mas mesmo assim esses professores e professoras continuam em greve. Qual é a avaliação que o Andes faz desse pacote de bondade, entre aspas, que o governo Lula está oferecendo para as universidades? Pronto, Lemuel, o Andes ele fez uma leitura, né, sobre toda essa reunião que aconteceu do executivo com os reitores e reitoras, os dirigentes das universidades e institutos, e apresentou para sua base esse documento. E o que é importante a gente se debruçar sobre ele é que essa é uma manobra midiática. Por quê? Porque os recursos que foram apresentados ali, muitos desses recursos já estavam, né? Já estavam no horizonte de serem implementados, né? Tem a ideia do recurso que foi destinado e teve como é o nome da palavra agora? O contingenciamento, né? E teve a liberação depois. Então, o que eu costumo conversar com as pessoas? O que a gente tem, de forma clara, pelo menos para a minha interpretação, do que foi a reunião com o Executivo Federal e os nossos dirigentes. Se a gente pegar os dados da Andifes, né, que é a associação que compõe todos os reitores e reitoras e dirigentes das instituições federais, a Andifes apresenta um relatório que mostra que as universidades, as instituições federais precisam de um orçamento de 2,5 bilhões, né, urgente, para fechar a conta. E o governo apresenta 5,5 bilhões, Lemuel, mas para expansão de campings, para estrutura, para construção de novos prédios, expansão de IFs, expansão de universidades. E o que a gente tem para custeio efetivo, para manutenção das nossas universidades,
são 400 milhões. Então, como que a Andifes apresenta um relatório que precisa de 2,5 bilhões e o governo faz toda uma construção midiática que tem que ficar fornecendo 5,5 bilhões até 2026, se para agora o que está sendo fornecido é 400 milhões. Então, a conta não fecha. Então, o que foi apresentado não é suficiente, não chega nem perto do que é suficiente para as universidades, para o que a gente precisa para se manter, né, como estrutura, como custeio, como auxílio, mas foi feito toda uma mídia para exatamente isso, para fragilizar o nosso movimento grevista. Estamos conversando com Subênia Medeiros, vice-presidente da Regional Nordeste 2, do ANDES, Sindicato Nacional dos Professores e Professoras no Brasil. Antes de irmos para a nossa última pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, acompanha o nosso programa, o nosso canal, mas não é inscrito. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, socialize nos grupos de amigos, do trabalho, da universidade, ajude a fortalecer a mídia alternativa. Subênia, uma última pergunta. Houve avanço até agora nas negociações? Se houve, quais? Houve, a gente consegue associar alguns avanços. São avanços tímidos, Lemuel, é necessário reconhecer isso. Mas, assim, diferente também do que foi dito pelo presidente na reunião, né, e nas falas com relação a como a gente deve agir no movimento grevista, e que é tudo ou nada, a nova interpretação e a nova leitura e a nova condução do movimento grevista das instituições, né, que definem o serviço público, a gente entende que a greve é um movimento de negociação e a gente tem que ter uma ampla discussão. O que a gente apresenta não é 0 ou 100, ou vai tudo ou não vai nada. Não, a gente está ali para negociar e para fazer esse debate junto com o governo federal para avançar naquilo que é primordial para a gente, que eu falei para você, que é a valorização da educação pública no nosso país, né? Então, se a gente primeiro pensar com relação aos aposentados, né? Com relação aos aposentados, a gente teve um avanço, mas um avanço tímido com relação às universidades, né? Ao ensino superior, mas um avanço que ele sinaliza-se positivo com relação à carreira BTT, né? Quando o governo sinaliza que vai garantir a RSC. Então, isso é uma coisa que deve ser reconhecida, né? Com a revogação da Lei 983. Então, isso é um avanço na nossa negociação. Com relação ao orçamento, mesmo tímido, né? Esse orçamento que foi a garantia de 5,5 bilhões, não é o que a gente precisa para o que a gente deseja nas universidades de avanço, mas é uma garantia, né, de um recurso que vai ser destinado para esse período, em que a gente vai poder trabalhar e lutar por mais recurso, mas é um início de um processo de valorização das nossas universidades e institutos. Com relação ao orçamento salarial, né, a recomposição salarial, no início da negociação, o governo apresentava uma proposta que era 3,5, 4,5 e 4,5, né? 0 para 2024, 4,5 para 2025 e 4,5 para 2026. Então, era 9% de reajuste para os próximos 3 anos, né? 24, 25 e 26. E a mesa foi avançando, foi avançando, foi avançando. O Andes chegou num número em que seria 3,68 para 2024, 9% para 2025 e 5,16% para 2026. O governo não acatou essa proposta do antes, mas apresentou uma proposta que é 0 para 2024, 9 para 2025 e 4,5 para 2026, né? Então, não é aquilo que a gente quer, mas é um avanço frente aos 9 que ele fez a proposta lá em fevereiro. Agora a gente está ganhando 9 em janeiro e mais o percentual de 2026. Então, é um avanço? Né? Com relação à carreira, a gente não teve a sinalização ainda, mas o nosso pedido na reunião do MEC, agora do dia 14, é que a mesa setorial seja transformada numa mesa permanente de carreira, como foi feita com outras carreiras do serviço público,
né? E o MEC se comprometeu a fazer uma análise sobre a proposta de carreira. Ou, com relação aos revogaços, a gente, infelizmente, não conseguiu avanço da lista tríplice, que era uma luta histórica nossa, né? A nossa universidade, a UFESA, sofreu muito com a lei da lista tríplice. E o Andes coloca na pauta do seu revogaço revogar a lei da lista tríplice, que os nossos gestores fossem eleitos, como são eleitos nos IFs, né? Dentro da nossa instituição, o MEC não sinalizou nada com respeito a isso, isso é ruim para a gente, né? É ruim para a universidade, é ruim para o processo democrático, mas a gente conseguiu, em contrapartida, não, mas conseguiu um avanço com a sinalização da IN 66, né, de revogar essa instrução normativa, ou trabalhar o texto dessa instrução nos próximos 60 dias, que trata sobre a progressão e a promoção funcional da carreira docente, que é uma instrução normativa que prejudica muito a carreira, principalmente para a recomposição de orçamentos de exercícios anteriores, que vários dos nossos professores perderam esse recurso. Então, são avanços tímidos, mas que a gente pode sim dizer que a nossa greve ela foi positiva, ela é positiva, ela ainda é um movimento forte, né? E com base nesse histórico, o Andes, ele ontem enviou para as nossas bases o comunicado 84, né, do Comando Nacional de Greve, para que nessa semana todas as ADs, né, as 62 universidades e institutos que estão em greve se debrucem sobre esse histórico, sobre esse acúmulo, para que a gente paute os rumos do nosso movimento paredista, né? Se a gente assina ou não o acordo, se a gente reconhece esses avanços, a gente, que eu falo a base, né? Todos os professores e professoras das universidades e institutos. Se a gente reconhece esses avanços e qual o rumo do nosso movimento. Se a gente continua a greve e quais são os rumos de fortalecer essa greve, ou se a gente junto, né, vai construir uma proposta de saída dessa greve com esse acúmulo de conquistas. Muito bem. Conversamos com a professora Subênia Medeiros, segunda VPR da Regional Nordeste 2 do Andes, que é o nosso sindicato nacional, o sindicato das professoras e dos professores das instituições de ensino superior. Subênia, muito obrigado. Eu passo para você fazer suas considerações finais, menina. Eu que agradeço, Lemuel. Eu agradeço em meu nome como professora da UFESA, né? Obrigada por ter lembrado de mim para ter esse papo importante aqui com você. E agradeço em nome do nosso sindicato, né? Do ANDE Sindicato Nacional, em nome da segunda, da Regional Nordeste 2. E dizer para quem está nos assistindo que a gente precisa compreender quais são as reivindicações de um movimento paredista, né? Historicamente, a gente não consegue avançar como sociedade, né? E muito menos na nossa pauta de educação, sem confronto, sem enfrentamento, né? Sem discussão e sem luta. E é isso que o Conversamos movimento com sindical Subênia. faz. Isso. Agradeço a Subênia, agradeço a todos vocês que nos acompanham toda quarta-feira. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.